Então, o que a gente tem estudado bastante é a inoculação de vitaminas antioxidantes no ovo. Aí a gente consegue melhorar a qualidade do pintinho e toda a criação para frente, né? Então, basicamente, a gente tem ali como nutrientes promissores aminoácidos, carboidratos ou precursores de carboidratos e vitaminas antioxidantes. Eu acho que são os 3 principais nutrientes que vão trazer mais benefícios para a cadeia avícola. Bem-vindos ao podcast O Aviário, as mentes mais brilhantes da avicultura no seu bolso. O podcast O Aviário só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na avicultura brasileira. Altec, soluções nutricionais eficientes e sustentáveis para fortalecer a avicultura. Novos, líder em soluções de nutrição inteligente para o crescimento dos negócios na produção de proteína animal. Pegasus Science, a solução inteligente em tempo real para a interpretação de micotoxinas. Alga Prime DHA da Corbion, enriquecer ovos com ômega 3 sustentável. PPGVET, o programa de pós-graduações que prepara você para ser um profissional disputado no mercado veterinário. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast O Aviário. Meu nome é Marcos Café. E hoje a gente tem aqui tanto uma pessoa muito especial, como o tema é para lá de especial, né? Hoje nós temos aqui o prazer de contar com a professora Heloísa Mello, da Universidade Federal de Goiás. E a professora Heloísa vai aqui tratar de um assunto que, a princípio, a gente tem um pouco medo dele, né? Que é sobre o metabolismo animal. E a Elo vai desmistificar um pouco esse assunto, mostrando tanto que é importante o metabolismo em todas as operações da avicultura, seja lá no manejo, seja lá na qualidade de carne, seja lá no metabolismo do embrião, lá na incubadora, enfim, a gente vai conversar um pouquinho sobre metabolismo animal, que é super importante. Heloísa, muito obrigado, certo, pela sua presença, muito legal a gente poder estar interagindo aqui e conversando um assunto tão importante como esse para as pessoas que acompanham o nosso podcast. E eu gostaria, então, deixar aqui que você faça suas considerações iniciais para depois a gente falar um pouquinho sobre o metabolismo e como ele se aplica à produção de aves. Bom dia, professor Café. Eu agradeço o convite a toda a equipe do podcast O Aviário. Aproveito para parabenizar esse trabalho belíssimo que vocês têm feito, né, de levar informação para a comunidade acadêmica, científica, e comunidade em geral. Então, espero conseguir contribuir um pouquinho com vocês. Heloísa, eu não gosto de ler o currículo da pessoa, né? Até porque a gente trabalha junto, eu conheço bem o seu currículo, mas eu gostaria que você mesmo contasse um pouquinho para a gente a sua trajetória, né? Como você veio parar na avicultura, né? Eu sei que você é zootecnista, formado em Viçosa, tem o seu mestrado e doutorado em Viçosa, mas eu queria que você contasse um pouco da sua história, né? Como que você chegou na avicultura, né, e como que você foi parar também no metabolismo, né? A professora, já adiantando, né, a professora Heloísa é professora de metabolismo na graduação, tanto do curso de veterinária quanto de zootecnia, e também é professora, né, de metabolismo na pós-graduação. Então, a professora vive metabolismo dia e noite. Como é então, Heloísa, que você veio parar nessa área? Certo, então, eu formei em zootecnia na Universidade Federal de Viçosa. E lá a equipe de avicultura era e ainda é muito, muito ativa, né? Muito experimento, muito produtiva a equipe. E lá eu comecei a trabalhar com avicultura durante a iniciação científica, que eu tive uma bolsa do CNPq. E então emendei o mestrado, o doutorado, sempre na área de avicultura, trabalhando com frango de corte, poedeira. Em 2010 eu fiz o concurso aqui para a UFG, para metabolismo animal. Então, eu entrei nessa área de metabolismo animal, de forma geral, né, o aquiária, então as disciplinas que eu ministro são todas relacionadas com o metabolismo animal, tanto para a graduação quanto para o pós. E eu tive a sorte de encontrar uma equipe de avicultura bastante grande, hoje somos em 6 professores aqui, e eu consegui, então, conciliar o metabolismo com a avicultura. Então, aqui eu continuei as nossas pesquisas dentro do grupo, trazendo essa pegada, essa linha do metabolismo dentro da avicultura. E aqui estamos. Legal, né? Então, eu tenho também o prazer, né, de
ser um desses 6 que a professora Heloísa elencou aqui, né? Aqui na UFG, conforme ela falou, a gente tem um grupo de aves aqui e que trabalha em todas as áreas, né? Inclusive, temos uma colega, né, da área de sanidade avícola também no nosso grupo. Enfim, a gente é um grupo bem focado na avicultura. Temos, né, Heloísa, temos uns laboratórios legais, centros aviários, incubatórios, enfim, uma estrutura legal para fazer pesquisa em avicultura. Alga Prime DHA da Corbion, o ômega 3 DHA à base de algas para o enriquecimento de ovos com DHA de maneira sustentável. Adicioná-lo às rações está mais fácil do que nunca. Acesse direto a fonte original de ômega 3 DHA e aproveite todos os benefícios. É melhor para o planeta, com impacto zero nos oceanos e baixa pegada de carbono. E é fácil de usar. A biomassa de algas, altamente concentrada, é adequada para múltiplas aplicações. Saiba mais em corbion.com. Elo, vamos assim começar aqui no nosso assunto técnico, dando um panorama geral, né? E aí, como você, né, ministra dessa aula, como você enxerga a importância do metabolismo na zootecnia, nas produções animais? Assim, a gente tem, às vezes, equivocadamente, né, achando que metabolismo é um bicho de 7 cabeças e que, meu Deus, não precisa estudar isso. Mas, assim, vamos tentar desmistificar isso um pouco. Conta da sua experiência, o tanto que é importante, né, os pesquisadores, mesmo as pessoas, né, que estão frente aí a operações, fazendo manejo, fazendo sanidade, fazendo nutrição, da importância do metabolismo nos processos produtivos. Certo. Bom, então o metabolismo ele é bastante amplo, né? E normalmente a gente tem medo mesmo de falar, de estudar o metabolismo. Então a ideia é um pouco desmistificar, né, esse medo de estudar o metabolismo. Inclusive, Café, a gente tem aqui um grupo de estudo de metabolismo animal, o grupo Meta UFG, que vem justamente para tirar esse medo aí do estudo do metabolismo. Então, o metabolismo, Café, animal, ele é a bioquímica, né? Eu costumo dizer assim, como é que você vai dirigir um carro se você não sabe como ele funciona? Se a gente traz isso para a produção animal, pensando em avicultura, como é que você vai ter uma boa criação de um frango se você não sabe como o metabolismo dele funciona? Como os nutrientes se comportam dentro do organismo, né? O que acontece com a ave quando ela está em jejum ou quando ela está alimentada? Se a gente pensar no metabolismo, a gente consegue separar ali nos 3 maiores nutrientes, né? Carboidrato, proteína e lipídio. Como que eles se relacionam? Como é que o aditivo vai funcionar ou se ele não vai funcionar? Que tipo de efeito colateral, entre aspas, um aditivo ele pode trazer dentro do organismo do animal quando eu coloco na ração? Então, quando a gente entende o metabolismo energético, o turnover proteico, a lipogênese, a lipólise, como tudo isso acontece dentro da criação animal, a gente consegue explorar melhor a genética, melhorar a qualidade do produto, né? Do ovo, da carne que a gente vende, consigo melhorar a produtividade, a utilização da ração, mas tudo isso a gente só consegue fazer se a gente entender como funciona o organismo do frango, ou da poideira, né, que é o metabolismo animal. É isso, né, gente? É claro que a gente tem um episódio de 40 minutos de duração, não dá para a gente, né, dar uma aula de metabolismo, nem essa é a proposta do nosso podcast. Mas vamos dar um exemplo prático, Elo. Vamos falar um pouquinho para mostrar exatamente tudo isso que você falou da importância, e aí tem que estudar mesmo, gente. Mas a importância do metabolismo, vamos falar um pouquinho, que eu sei que é uma linha de pesquisa sua, Elo, um pouquinho do metabolismo do embrião, pensando em incubação, certo? E todos aqueles, né, que como que 2 células, inicialmente ali, elas vão se transformar num organismo pronto, dentro de 21 dias, e ali com um metabolismo super intenso, N transformações ali. Vamos começar para dar um exemplo prático, para pessoas entenderem da importância do metabolismo, da gente conhecer isso, e aqui especificamente falando, né, na incubação artificial, e especificamente na fisiologia, né, e no desenvolvimento embrionário. Como é que você poderia dar um exemplo para a gente de qual a importância de conhecer o metabolismo no processo de incubação? Certo, vamos lá. Então, a gente sabe, Café, que o período de incubação, ele representa em torno de 30% a 33% da vida do frango, né?
E a gente tem vários experimentos, vários estudos já com nutrição, manejo, ambiência pós-eclosão. E hoje a genética ela traz para a gente um frango com um metabolismo muito mais acelerado. Né? E como esse metabolismo do frango ele está muito acelerado pós-eclosão, durante a incubação também a gente tem um embrião com um metabolismo mais acelerado. O que significa isso? Que ele está crescendo mais rápido, que ele demanda mais oxigênio, que ele precisa de mais energia na hora da eclosão. Em contrapartida, a gente sabe que o perfil de nutrientes do ovo, desde lá de 1950 para cá, ele não mudou. A gente tem mais ou menos o mesmo perfil de aminoácidos. Será que esses nutrientes do ovo, né, são suficientes para garantir o crescimento, o metabolismo energético, o crescimento de fibras musculares dos embriões? Então, a gente tem estudado esse metabolismo embrionário para tentar responder essas questões. Se a gente percebe que não está suficiente, a gente pode fazer alguma coisa para melhorar. Então, a gente vai buscar algumas estratégias de melhoria desse metabolismo embrionário para que a gente tenha um pintinho melhor na eclosão, um pintinho melhor aos 7 dias de idade e de maior peso ao abate. E aí, pensando um pouco nesse processo, Elo, e aí pensando numa das etapas críticas aí do processo de incubação, que é justamente a partir do momento que o embrião, né, que o pintinho faz a bicagem interna, e aí ele tem todo aquele esforço para fazer toda a bicagem do ovo e eclodir. Nesse momento aí, o que a gente poderia enfim, ajudando porque na natureza a galinha ajuda, ela vai bica lá e ele tem menos esforço para nascer. Mas especificamente, o que é demandado do metabolismo para esse momento aí que é meio crítico no processo de incubação? Tá, então hoje a gente tem eu enxergo alguns gargalos nesse processo de incubação, né? Você citou aí o momento da eclosão. Então, o ovo, ele tem, Café, no momento da postura, menos de 1% de carboidratos, né? E a gente sabe que o embrião, ele usa o carboidrato de forma exclusiva no começo do período embrionário e no final do desenvolvimento embrionário, né? Porque ali naquele momento da eclosão, o embrião ele não tem acesso suficiente ao oxigênio. Então, ele precisa, como fonte de energia, fazer glicólise anaeróbia. É a única fonte de energia que ele consegue no momento da eclosão. Só que ele não tem o carboidrato, a quantidade de carboidrato suficiente. Então, o que o embrião ele faz durante esse desenvolvimento embrionário? Ele produz carboidrato, ele produz glicose e armazena na forma de glicogênio. Né? E como é que ele produz glicose? A partir de aminoácidos que a gente tem ali no albúmen. Quando ele usa o aminoácido do albúmen para a gliconeogênese, para produzir a glicose, que ele vai usar como energia no momento da eclosão, ele está desviando esse aminoácido que poderia ser utilizado para síntese proteica. Então, o que a gente pode fazer para melhorar esse metabolismo energético do embrião? Ajudar esse embrião com uma fonte energética, seja do carboidrato, de forma direta, né, a glicose pode ser, ou um precursor gliconeogênico, que a gente pode inocular no ovo e a gente vai favorecer esse embrião a produzir glicose, armazenar na forma de glicogênio para o momento da eclosão. Então, esse, assim, é uma das opções que a gente teria para trabalhar com esse metabolismo embrionário, pensando em melhorar a qualidade do pintinho no momento da eclosão. Então, pegando esse gancho aí da nutrição em ovo, né, que é uma área que a gente tem visto aí, né, várias universidades, vários centros de pesquisa trabalhando nisso, né, já existem aí, né, algumas tecnologias, pelo menos, eu diria ainda um pouco não consagradas em relação a isso, né, mas está todo mundo buscando exatamente como que a gente pode, né, fazer uma alimentação externa, colocar alguma coisa lá dentro do ovo, com essa alimentação em ovo para melhorar, né, seja o nascimento, seja a qualidade do pintinho, seja, como você falou, o desenvolvimento, às vezes, de fibras musculares, para lá na frente essa ave crescer mais, enfim. Nessa questão da alimentação em ovo, o que você tem visto, o que vocês têm feito aí, e como você vê o potencial dessa tecnologia aí no futuro para ajudar justamente nessa fisiologia do embrião, para ajudar aí, seja no nascimento, seja melhorar
a qualidade do pintinho? Café, eu acho que a nutrição em ovo é uma tecnologia muito promissora, né? A gente ainda está aí em fases de estudo, experimentos, porque é algo muito, muito sensível, né? A gente não pode levar isso a nível de larga escala, enquanto ainda não estiver muito consolidado. Mas veja só, quando a gente faz a nutrição em ovo, existe uma questão bastante interessante, que é a epigenética, né? Que é bastante estudado. Aí o pessoal da equipe de ruminantes tem trabalhado bastante com nutrição materna, nutrição fetal. A epigenética, ela ajuda muito nesse desenvolvimento embrionário. Tá? Vou te dar um exemplo. A gente vai inocular um aminoácido no ovo, pensando no melhor desenvolvimento do frango. Então, muitas vezes, aquele aminoácido, ele não vai causar a melhora maior deposição proteica do músculo do peito, por exemplo, simplesmente por ser uma fonte de aminoácido que é muito pouquinha naquele momento, né? Mas aquele aminoácido vai ter um efeito epigenético, vai alterar a expressão gênica de alguma proteína importante para o embrião, às vezes um transportador de aminoácido, de glicose, às vezes uma enzima importante ali no turnover proteico. Então, a gente tem um efeito epigenético pela inoculação de algum nutriente. Normalmente os aminoácidos fazem isso dentro do ovo. Uma outra situação importante que a gente pode trabalhar ali, todo animal que tem uma produção muito alta, animais de alta produção, isso se aplica para todos os animais, todas as espécies, eles são mais susceptíveis a sofrer de estresse oxidativo. E é algo que tem acontecido muito com os embriões da genética moderna. Então, no momento da eclosão, o embrião ele pode ter, né, um estresse oxidativo bastante alto. Então, o que a gente tem estudado bastante é a inoculação de vitaminas antioxidantes no ovo. Aí a gente consegue melhorar a qualidade do pintinho e toda a criação para frente, né? Então, basicamente, a gente tem ali, como nutrientes promissores, aminoácidos, carboidratos ou precursores de carboidratos e vitaminas antioxidantes. Eu acho que são os 3 principais nutrientes que vão trazer mais benefícios para a cadeia avícola. Elô, uma outra coisa que a gente sabe que é muito importante no desenvolvimento embrionário, vários trabalhos têm feito, mostrado isso, é a questão do desenvolvimento ósseo ali, né? Enfim, toda a questão do metabolismo aí dos tecidos ósseos aí. E eu sei que você andou fazendo alguns trabalhos, né? A gente aqui da UFG, inclusive um trabalho seu, né? Te parabenizo, né? Foi laureado lá na última reunião da SBZ. Eu queria que você falasse um pouquinho exatamente disso, né? E um pouquinho desse trabalho, que eu sei que você, né, estudou um pouco essa questão óssea, né? E a importância justamente do metabolismo aí nessa questão de ter um pintinho quando nasce, já ter um esqueleto, que o esqueleto é a base do crescimento, né? Se o esqueleto está bem formado, depois vão ser depositados os músculos, o crescimento do músculo em cima de uma base sólida vai dar um frango mais pesado. Como é que é essa história aí enfim, o que você, nesses trabalhos que vocês têm feito, o que vocês conseguiram mostrar aí da importância do processo de incubação no desenvolvimento do esqueleto do frango? Certo. Então, hoje, Café, a gente tem um problema da criação, que é geral, que são os problemas ósseos, né? Então, se o frango ele tem um problema ósseo, ele não chega no comedouro, ele não consome ração, ele não tem a produtividade que a gente espera, além da gente estar prejudicando o bem-estar dessa ave. Então, a nossa ideia é estudar o metabolismo ósseo desde o período embrionário, para entender se a gente tem alguma resposta, algum efeito do metabolismo embrionário no desenvolvimento ósseo posterior, pós-eclosão. A gente fez um trabalho aqui comparando idades de matrizes, porque a gente sabe que a idade da matriz afeta diversas características do ovo e do pintinho, né, no desenvolvimento embrionário, depois na qualidade dessa ave. E nesse experimento que a gente analisou a idade de matriz, a gente não viu diferença, a gente não viu o efeito da idade da matriz sobre o metabolismo ósseo. Então, a partir do 12º dia de desenvolvimento embrionário, os embriões eles já começam a retirar o cálcio da casca do ovo e a gente começa a ver a mineralização óssea em todos os embriões. Então, a gente fez um trabalho fazendo raio-x em todo o desenvolvimento embrionário desses embriões, bastante interessante.
Agora a gente vai começar um experimento de mestrado também, estudando o metabolismo ósseo durante o período embrionário, e a gente vai correlacionar com alguns problemas ósseos que podem aparecer durante a criação. Então, assim, se a gente conseguir já detectar durante o desenvolvimento embrionário fatores que vão predispor aquele frango a um problema ósseo, a gente consegue controlar, ou pelo menos tentar controlar isso depois lá na frente, com melhor manejo, com uma ração mais ajustada, às vezes, com teor de cálcio, fósforo, fitase. Então, a ideia é a gente detectar de forma rápida, mais precoce, se aquela ave tem ou não propensão a apresentar um problema ósseo, e a gente tentar controlar isso na fase de criação. Mas você vê nessa questão do desenvolvimento ósseo aí, alguma possibilidade de algum elemento? Acho que não, né? Para fazer nutrição em ovo, para melhorar a questão do desenvolvimento ósseo, é porque a nutrição em ovo ela é um pouco mais tardia, né? Mas de qualquer jeito existe aí algum estudo nesse sentido de, enfim, melhorar de algum processo, seja medindo parâmetros ou seja alterando os parâmetros da máquina para, enfim, buscar essa melhoria aí da qualidade do desenvolvimento do esqueleto das aves? Sim, café. Tem poucos estudos relacionados a isso, mas tem um estudo bastante interessante, que até você falou aí a nutrição ela é mais tardia, mas é um estudo com inoculação de nanopartículas de cálcio nos primeiros dias de incubação. Nos primeiros dias de incubação, a gente ainda nem tem formação óssea, né? Mas veja que interessante. Os ovos que receberam essas nanopartículas de cálcio tiveram um melhor desenvolvimento ósseo lá na frente. Então, como o cálcio foi utilizado para a mineralização em si? Obviamente que não, porque a quantidade é muito pequena. Mas, de alguma forma, o cálcio ali, ele se comportou como um segundo mensageiro, alguma coisa ali dentro do metabolismo da ave, por isso é importante a gente estudar o metabolismo, que resultou na melhora do desenvolvimento ósseo das aves. Então, sim, é possível. A gente tem pouquíssimos estudos relacionados com isso, com nutrição em ovo, relacionando com o metabolismo ósseo, mas é possível. Então, é uma frente de trabalho belíssima e grande que a gente ainda precisa desbravar. É muito legal, né, Elo, essas novas tecnologias. E a gente, conforme você falou, o frango mudou, mas o ovo não mudou. Então a gente vai ter que buscar na tecnologia, às vezes até na alimentação da matriz, algumas coisas mais para tentar manipular para esses nutrientes chegar no ovo e ajudar o desenvolvimento embrionário. Muito legal, realmente, essas tecnologias. Vamos agora, Elo, falar um pouquinho assim do recém-nascido aí, do recém-eclodido, né, do pintinho aí. Hoje a gente sabe que qualidade do pintinho é muito importante. Qualidade do pintinho tem muito a ver com o processo de incubação, mas depois que ele nasceu ali, né? Então imagina, né? É um produto, né, que nasce, né, totalmente diferente do que é o pintinho da natureza, onde tem uma mãe para cuidar, ele nasce ali, né, dentro de uma máquina, com inúmeros outros indivíduos. Como é que é a importância da gente entender aí o metabolismo, certo? Para fazer essa, vamos dizer, manejo aí dos primeiros dias, para fazer o transporte, aí várias tecnologias aí pensando numa alimentação mais precoce, enfim. Como é que você enxerga a importância desse momento inicial aí do recém-nascido ou recém-eclodido, certo? Para ter uma melhor qualidade lá na frente? Café, logo após a eclosão, ali nos primeiros dias de vida, né, 7, 14 dias de vida, o frango está em um processo de crescimento muito, muito acelerado, né, uma deposição proteica muito grande. Então, o que eu acho que a gente precisa se preocupar ali com o metabolismo do pintinho nessa fase é melhorar o turnover proteico. Então, o turnover proteico ele é constituído tanto da síntese quanto da degradação de proteínas, e a gente consegue alterar esses dois fatores. Então, com a nutrição, a gente vai trabalhar de forma que a gente consiga um frango que sintetize mais proteína do que ele degrada. E quando a gente tem essa equação de maior síntese com menos degradação, você tem um crescimento maior, crescimento mais acelerado, mais produção de carne. E como é que a gente consegue fazer isso? Isso começa lá na saúde intestinal. Então, a gente vai trabalhar lá na permeabilidade intestinal, lá na quantidade de transportadores de nutrientes.
transportador de cálcio, de aminoácidos, de glicose, né? Modulação de microbiota intestinal para favorecer a síntese de ácidos graxos de cadeia curta, por exemplo. Então, a gente melhorando a saúde intestinal, o fornecimento bem precoce de ração, né? Quanto mais rápido a ave tem acesso à ração, melhor o desempenho dele, a gente sabe, maior o crescimento. Isso tudo a gente vai resultar no melhor turnover proteico, maior crescimento da ave. Então, acho que é basicamente isso. Imagine ter à disposição uma solução que combine rapidez e interpretação personalizada para gerenciar os riscos das micotoxinas em sua empresa? A Pegasus Science é a resposta. Realizamos a quantificação em tempo real das principais micotoxinas, promovendo decisões mais assertivas, resultando em um gerenciamento macroeconômico e sustentável. Que é legal a gente reforçar, né, Luísa? Quer dizer, a importância do manejo inicial lá, você acabou de falar, se a ave não tiver uma zona de conforto para fazer todo esse turnover aí, para transformar um pouco, primeiro a qualidade da ração inicial tem que ser, pré-inicial, né, que a gente chama, tem que ser excelente, para melhorar desenvolvimento intestinal, um manejo bom para realizar essa questão, é a questão do metabolismo, né? Se essa ave não tiver nessa condição ideal de manejo, de nutrição, ela certamente, a falta desse arranque tem um prejuízo lá na frente, não é isso? Sim, a gente sabe que tem uma correlação positiva, né, Café, entre o peso da ave aos 7 dias e o peso ao abate. Então, por isso que a gente busca fornecer uma ração de ótima qualidade, atender toda a exigência nutricional de todos os nutrientes para a ave até os 7 dias, nessa fase pré-inicial, para a gente ter o resultado final que a gente espera. Elô, eu queria mudar um pouco agora o assunto, né? Acho que ficou bem claro para todo mundo que está nos acompanhando aqui, né? Que metabolismo não é a operação de tudo, né? Sem entender o metabolismo, você vai, como você falou, você vai ligar o carro e não vai saber para onde ir, porque você não está entendendo nada, né? Mas eu queria falar um pouquinho, aproveitando aí, né? A sua situação aí de ser coordenadora de um curso de pós-graduação e de trabalhar em equipe. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Da importância de trabalhar em equipe, e você até no começo da sua fala falou, né, que você teve a sorte de ter entrado junto da equipe. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, desse trabalho, certo, dessa equipe, que eu tenho orgulho também de participar, da importância de trabalhar em equipe, e aí mostrando exatamente isso, porque uma pessoa conhece mais um determinado assunto, outra pessoa conhece mais um determinado assunto, e na soma dos conhecimentos ali, a gente consegue fazer uma qualidade do trabalho, de pesquisa e dos próprios artigos científicos e dar mais qualidade. Você falasse um pouquinho em relação a isso, né? De primeiro, né? A importância de trabalhar em equipe aproveitando a sua experiência de coordenadora do curso de pós-graduação, falasse um pouquinho também, certo? Desse, né? Dessa, vamos dizer, desses meninos que estão chegando aí, né? Os nossos alunos de pós-graduação, da importância justamente deles estarem trabalhando em equipe com as equipes de pesquisador. Certo. O trabalho em equipe eu acho que é primordial, né? Acho que todo mundo entende que quando a gente forma uma equipe, não é simplesmente para juntar um monte de gente que pensa igual, todo mundo concordar, né? Isso não faz sentido. A ideia do trabalho em equipe, eu acho que é justamente a gente juntar várias habilidades. Às vezes eu tenho uma habilidade que o professor Café não tem, mas o professor Café tem uma outra habilidade que eu não tenho. Então a gente se complementa. Então aqui, por exemplo, quando eu falo que nós somos em 6 professores no departamento, né? Tem mais uma professora, a professora Ana, de sanidade do outro departamento. Então somos em 7. Cada um desses professores tem uma habilidade específica e que junto a gente consegue complementar ou completar mesmo o trabalho para a gente ter um trabalho de qualidade. Então, acho que quando o trabalho é em equipe, e isso em todas as esferas, né? Quando a gente fala de pesquisador, de professor, de alunos dentro de um laboratório, quando a gente pensa em equipe na empresa, eu acho que isso é fundamental para garantir o resultado daquele projeto, seja qualquer projeto que você tenha, né? Que você esteja trabalhando. Eu acho que o trabalho em equipe vai te garantir a qualidade do resultado daquele projeto. Porque cada profissional tem uma habilidade diferente que vai conseguir implementar no projeto, na execução do projeto. E como que os alunos integram essas equipes aí? Que eu acho importante, né, que a gente tem
visto na nossa experiência aqui, os alunos se dedicam, quando eles se dedicam, a gente tem um rendimento da equipe muito maior. Como é que você vê a importância hoje exatamente da dedicação dos alunos, certo? Dentro das equipes de pesquisas aí, Brasil afora, nas universidades, no centro de pesquisa, enfim, nas empresas. Como é que você enxerga isso? Tá. Pensando aqui no programa de pós-graduação, que a gente recebe aluno, né, de doutorado, de mestrado, e a gente coloca junto com essa equipe os nossos alunos de iniciação científica, iniciação tecnológica. Então, o que a gente vê? Um desenvolvimento dos alunos, Café, um cuidando do outro. Né? O aluno de doutorado ensina o que ele sabe para o aluno de mestrado, o aluno de mestrado ensina o que ele sabe para o aluno de iniciação científica. Cada um tem a sua competência, a sua capacidade, a sua função dentro do grupo, né? E todos com muita responsabilidade, todos coordenados pelos professores, né? Pelos orientadores. Então, eu acho que eles desenvolvem tanto capacidade técnica, quanto uma capacidade de relacionamento, de trabalhar em grupo, né? Ninguém trabalha sozinho, difícil você trabalhar sozinho, né? Então, essa formação de grupo, de equipe, de pesquisa, que muitas vezes a gente tem perdido também pelo perfil do aluno de pós-graduação hoje, que muitos trabalham, então eles não ficam dentro do laboratório, a gente não consegue ter, às vezes, né, essa formação de equipe muito consolidada, então isso às vezes é prejudicial, né, para as linhas de pesquisa que a gente trabalha. Então, eu acho primordial que a gente tenha, formando equipe, aluno de graduação, de pós-graduação, de mestrado, doutorado, pós-doutorandos, para a gente fixar uma pesquisa, uma linha de pesquisa e levar essas tecnologias que a universidade produz para fora da universidade, para as empresas, para os produtores, né? Então, eu acho isso fundamental. Acho que o trabalho em equipe, começando desde lá da graduação, é fundamental. Bom, muito legal, Elô. Já caminhando aqui para o fim do nosso episódio, eu queria perguntar para você, e a gente sai um pouco da área, né, de trabalho aí, para dar uma coisa mais, vamos dizer, mais de aconselhamento, mais de enxergar um outro lado, né, além do acadêmico, e aí seria uma mensagem sua de como você, e a gente faz essa pergunta recorrente aqui nos nossos episódios aqui do Aviário, no nosso podcast, como que você, Luiz, enxerga um profissional de sucesso? Se tivesse dar um conselho aí para os seus alunos que estão aí se graduando, né? O que você aconselharia a eles? O que você acha que eles têm que, né, prestar atenção, reforçar para conseguir, né, alcançar o sucesso profissional? Certo, boa sua pergunta. Café, eu acho que hoje o que eu considero bastante essencial para um profissional é flexibilidade, em todos os sentidos. Então, quando você tem um profissional que tem flexibilidade, ele tem mais facilidade de entender as mudanças do mercado, né? E quando ele consegue perceber as mudanças que o mercado traz, havendo flexibilidade, ele também consegue achar de forma mais inovadora soluções para aquele problema. Acho que flexibilidade para qualquer tipo de emprego, né? Seja na docência, seja na empresa privada, quando o profissional ele tem flexibilidade para detectar os problemas e resolver esses problemas, ele vai ser um profissional de sucesso. É isso então, gente. Heloísa, muitíssimo obrigado aí, né, por essa conversa, muitíssimo obrigado aí pelos seus conhecimentos, está aqui falando de um tema, né, que é para despertar mesmo, que as pessoas entendam, né, que entender metabolismo é fundamental em qualquer processo produtivo, ir a fundo, tentar entender os processos metabólicos, fisiológicos, para depois a gente aplicar esses conhecimentos no sistema produtivo, que a avicultura, a gente sabe bem, né, que cobra muito, né, a gente precisa estar sempre com ótimos resultados para manter a nossa atividade lucrativa. Então, muito obrigado, certo? Eu deixo você aqui, então, fazer suas considerações finais. Eu termino agradecendo novamente ao podcast, ao Aviário, agradeço pelo convite, parabenizo todos os ouvintes do podcast, né, por estão aí buscando qualificação. E para quem quiser saber um pouquinho mais de metabolismo animal, podem seguir o grupo de estudo no Instagram, o @metaufg, onde a gente posta bastante informações, vídeos relacionados ao metabolismo animal.
e coloco toda a equipe de avicultura da UFG à disposição, tanto do aviário quanto dos ouvintes do Aviário Podcast. Muito obrigada, Café. É isso, pessoal. Então, obrigado de novo, professora Heloísa, e esperamos revê-los nos nossos próximos episódios. Tchau, tchau. Obrigado.